Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Segundo domingo da Páscoa. Domingo da Divina Misericórdia, 27 de abril de 2025. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam, com muita união, no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé, era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e maçãs, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou,
pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste, porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Crer sem ver, a bem-aventurança da fé. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um dos encontros mais profundos e reveladores do Cristo ressuscitado com seus discípulos, aquele em que Tomé, o chamado incrédulo, se depara com o Senhor e tem sua fé transformada. A experiência de Tomé é, na verdade, a experiência de muitos de nós. Desejamos provas, sinais, toques e evidências. Porém, Jesus nos convida a dar um salto, o salto da confiança. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Os discípulos estavam com medo, trancados, escondidos. E Jesus, superando barreiras físicas e espirituais, entra no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Essa saudação não é apenas uma frase de conforto, é uma bênção que transforma a angústia em esperança, a culpa em missão. Ao soprar sobre eles o Espírito Santo, Jesus não só confirma que está vivo, mas também os capacita para a missão: Como o Pai me enviou, também eu vos envio. É nesse contexto que surge Tomé. Ele não estava presente no primeiro encontro e reage com ceticismo ao testemunho dos outros. Quantos de nós também já dissemos: se eu não tocar, se eu não ver, não acreditarei? Essa é a linguagem da razão ferida, da fé enfraquecida pelo sofrimento e pela decepção. Tomé representa todos os que foram tocados pela dúvida, mas também todos os que foram encontrados por Jesus no momento certo. 8 dias depois, Jesus retorna. Ele respeita o tempo de Tomé. E ao invés de rejeitá-lo, o convida com amor: Põe o teu dedo aqui, não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, tocado não apenas pela carne, mas pela misericórdia, proclama: Meu Senhor e meu Deus. É a mais bela profissão de fé do Evangelho. Sua dúvida o levou ao mais profundo reconhecimento da divindade de Cristo. Essa passagem nos ensina que 1. A fé é dom, mas também é resposta. 2. Jesus não condena a dúvida sincera, mas a transforma em caminho de encontro. 3. A verdadeira bem-aventurança está em crer sem ver, confiar mesmo sem compreender tudo. Somos nós esses bem-aventurados dos quais Jesus fala. Não vimos com os olhos, mas cremos. Alimentamos nossa fé pela palavra, pelos sacramentos, pelo testemunho dos que creram antes de nós. Que essa liturgia nos renove na confiança no ressuscitado, mesmo quando as portas parecem trancadas e a vida parece duvidosa. Jesus continua entrando, soprando o Espírito, trazendo paz, perdão e missão. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Cristo ressuscitado vos conceda a paz que venceu o medo, a fé que vence a dúvida, e a coragem que vence o desânimo. Que Ele fortaleça em vossos corações a bem-aventurança de crer sem ver. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e levai a fé do ressuscitado em cada gesto e palavra. Aleluia, aleluia. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.